Vamos lá, mulher. Estamos conferindo aqui se o áudio tá funcionando. Às vezes eu já tive uma experiência, mas é Deus. Deus trabalha em nós. Deus, ele sabe como ele faz, a forma como ele faz. E o modo que ele trabalha em cada uma de nós é único. Já tive uma experiência nas gravações, eu gravei mais de 40 minutos. E quando chegou no final, o áudio não conseguia captar. Aí o áudio estava no microfone e eu não sei, eu sou meia boca de tecnologia. E às vezes a gente fica meio tentando ver, tá certo ali, olha para cá, olha para ali, pra gente não perder nenhum conteúdo. Então, como é que você está? Como é que está o seu momento? Como você tem vivido nesse tempo? A gente tem um conteúdo para você nesse dia. A priori, quando a gente começou a falar do conteúdo passado sobre a lei da semeadura, não estava no nosso projeto dar continuidade, mas aprove ao Senhor nos impulsionar a falar um pouquinho mais da lei da semeadura no contexto familiar. Então, o nosso tema de hoje ainda é a lei da semeadura, parte 2, no contexto familiar, que é um dos contextos que mais hoje a gente tem percebido conflitos, grandes demandas, e também é alvo do nosso adversário. É justamente desestruturar a família, desorganizar a nossa casa, entrar com muitas ações para que a gente, enquanto família, não consiga se olhar, não consiga se entender, não consiga se respeitar. E aí a gente tem visto aqui que quando nós estamos ligados à videira, não é como nós queremos, é como o Senhor quer. Quando nós estamos ligados à videira, é a forma que o Senhor quer, não é a forma como eu quero. Quando nós estamos ligados à videira, é no tempo de Deus, não é no meu tempo. Quando nós estamos ligados à videira, não estamos mais sem um governo direto. Agora nós temos um governo direto, que é o Senhor Jesus na nossa vida. E da mesma proporção que Ele é Senhor na nossa vida, Ele precisa ser Senhor na nossa casa. Ele precisa ser Senhor nos nossos pensamentos. Ele precisa ser Senhor nos nossos sentimentos. Ele precisa ser Senhor nas nossas ações, hábitos, comportamentos. Em tudo Ele precisa ser Senhor. E é por isso que Ele é Senhor. Porque Senhor é aquele que ordena, é aquele quem manda, é aquele quem dá as condições para você fazer aquilo que você precisa fazer. Porque quando a gente fala de Senhor, a gente está falando de uma autoridade, de alguém que tem para te entregar. Alguém que tem um suporte para te dar, para que você conduza a tua vida dentro dessa estrutura montada por Ele para você. E quando a gente fala do Senhor, o nosso Deus, a gente precisa entender o senhorio dele como soberano e tão bom e tão perfeito que tudo que o Senhor quer nos entregar é bom. Mesmo quando vá contra os nossos desejos, mesmo quando vá contra as nossas vontades, mesmo quando vai contra os nossos projetos. Porque o Senhor é aquele que Ele vê lá na frente, Ele vê lá no fundo, no final do túnel. Eu estava conversando recentemente com o meu filho. E aí ele me falou uma experiência que ele teve esses dias interessante. Ele, para evitar um confronto, para evitar uma situação, para evitar
lidar com um desafio que ele estava fugindo, queria evitar. E aí ele, para chegar em casa, aqui a gente tem muitas ladeiras, morros, morrinhos, morros altos. E ele disse que ele começou a ir por vários caminhos. E aí ele foi por um caminho que ele subiu uma ladeira muito grande. Quando chega lá na ladeira, ele vê que não tem saída. Aí ele vai para uma ladeira que ele disse que ele olhava assim lá. Aí chega, aí ele disse que foi lá para essa ladeira. Chegou lá, não tinha saída. E às vezes, aí ele foi em outra. Ele disse que essa terceira ele foi assim com a mão assim subindo de tão alta, que são morros realmente que nós temos aqui. E aí é interessante que ele fala que quando chegou lá, ele não tinha saída. Aí ele começou a se questionar e perguntou, mas por que eu estou fugindo? Por que eu não encaro? Por que eu não vou lá? Por que eu não vou lá, enfrento esse desafio e resolvo isso? E aí ele pegou volta do terceiro morro e faz aquilo que ele precisa fazer, passar diante do desafio. E foi tranquilo, porque depois de 3 morros no sol, suado, cansado, com as pernas bambas de tanto subir, o desafio ficou pequeno. E aí ele vem e resolve a situação. E aí ele começa a perceber que ele não precisava ter dado toda essa volta para resolver. Ele só precisava ter enfrentado. E quando a gente fala de família, não é diferente. Às vezes a gente não quer enfrentar. Às vezes a gente evita de encarar o desafio, de encarar o problema, de ter que entender que o processo de mudança vai precisar começar em nós. Às vezes a gente não quer encarar, a gente foge, a gente vive uma vida dando voltas em círculos viciosos e que não leva a gente para lugar nenhum. Porque na realidade, o que Deus quer para nós nesse tempo é nos confrontar, é nos trazer para a nossa realidade, é nos fazer olhar e enxergar para nós mesmos. Porque na realidade, quando a gente fala de famílias, vai ter que ter em algum momento um posicionamento. Você pode evitar, mas uma hora vai ter que encarar. Uma hora vai ter que parar para pensar que na realidade, às vezes a gente tem um hábito muito incorreto quando se trata de família. Quando se trata de família, a gente tem uma noção de que a gente quer mudar o comportamento do outro. Aí eu vivo uma vida nessa condição. A gente está falando da lei da semeadura, tá, gente? Só que a gente tem que entender um pouquinho dessa condição, dessa relação do enfrentamento, do comportamento, para a gente entender mais ou menos como funciona dentro da família a lei da semeadura. Então aí eu vivo nessa condição de querer mudar o outro, eu quero mudar o outro, eu quero mudar o outro, e eu começo de uma forma equivocada, eu começo de uma forma errada, eu começo é mais ou menos assim, indo pelos caminhos que a gente acabou de dar o exemplo, que vão nos cansar e não vão solucionar, não vai resolver, porque na realidade o que nós precisamos entender é que eu não posso mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesma. Então, todo o processo de mudança, quando a gente trata de família, todo o processo de mudança, quando a gente trata de família, de relacionamento de pais e filhos, de relacionamento de casal, quando você inicia esse processo com uma ideia equivocada de tentar mudar o outro, o que vai acontecer? Você está subindo essa ladeira, você vai se cansar. Você vai cansar, chega lá no final, você vai ver que não tem saída. Que é isso que tem e que você vai ter que voltar. Cansada, frustrada, exaustada. Exaustada não. Exausta. Acabei de inventar uma palavra. Exausta. E aí nesse processo
E aí você continua novamente tentando achar caminhos para tentar mudar o outro. E cada caminho que você encontra, supostamente para tentar mudar o outro, você se frustra. Porque quando você chegar lá no final, você vai entender que não tem saída. Que só existe um caminho para você começar um processo de mudança na sua casa. Só existe um caminho para você começar a passar pelo processo de mudança dentro da tua casa, que é o caminho da mudança do próprio eu. É o caminho da mudança, da minha mudança. Porque quando a gente fala da lei da semeadura, é o que eu sou. Mas antes de entrar na lei da semeadura, é o comportamento. A gente já falou um pouco do comportamento em algum outro momento. Então, o comportamento nada mais é, de uma forma muito resumida, a relação organismo-ambiente. Então, todas as minhas relações, tudo aquilo que eu faço, que eu estou me relacionando, que eu estou me movimentando, é um comportamento que está se interagindo com o ambiente. Só que eu sou ambiente. Eu sou um ambiente para as pessoas dentro da minha casa, e a gente já falou no outro vídeo isso. Eu posso ser um ambiente aversivo ou posso ser um ambiente reforçador. Isso vai depender da forma como eu me conduzo, da forma como eu me comporto, da forma como eu me apresento no meio da minha casa, no meio da família. E aí tá, então vamos falar da lei da semeadura, trazendo agora para esse contexto da qual é o nosso tempo. Então muitas vezes a gente quer colher aquilo que a gente não plantou. E a gente falou no vídeo passado, só que a gente está tratando exclusivamente de famílias. Muitas vezes eu quero colher aquilo que eu não plantei. E quando o Senhor me impulsionou a fazer uma segunda parte desse tema, mais ou menos assim, o Senhor falava ao meu coração. Muitas famílias hoje são resultados de semeadura. Muitos conflitos familiares são resultados de semeadura. Muitas relações de pais e filhos conflituosas são resultado de semeadura. Muitos casamentos que hoje poderiam estar num outro nível de relação madura, uma relação saudável, estão hoje por vir de perigo, muitas vezes de até separação, divórcio, porque não há entendimento. Muitas dessas situações, elas são provocadas, sim, por aquilo que nós lançamos na terra, por aquilo que nós plantamos. Não dá para eu plantar algo e colher outra coisa. Cada plantação ela vai colher segundo a sua espécie. Então, voltando, comportamento. Se eu sou uma pessoa aversiva, eu vou colher dificuldades. É o que eu estou plantando. É a semente que eu estou lançando. Então, se eu quero um processo de mudança e começo a querer mudar o outro, é isso que eu estou plantando. E quando isso acontece, eu sempre vou apontar o que eu não gosto no outro, o que o outro faz de errado, o que o outro não é bom. E por quê? Porque eu quero mudar no outro aquilo que eu não gosto, aquilo que me incomoda. Só que às vezes a gente não para pensar que vamos mudar eu? Será que aquilo que incomoda você, que você não gosta nesse outro, que convive com você dentro do contexto familiar, será que realmente é um problema? E você já parou para pensar que se você mudasse, que se você tivesse um outro olhar, se você lançasse uma outra semente, se você iniciasse uma reorganização e começasse esse processo de mudança em você, será que realmente não daria frutos, não traria resultados? Porque é muito
fácil a gente olhar para o outro e ver aquilo que a gente não gosta. Mas a gente tem um grande desafio desse tempo, não é olhar para o outro e ver o que nós não gostamos. O grande desafio desse momento para nós é olhar para nós e ver aquilo que nós não gostamos. Mas às vezes a gente tem muito esse olhar estético. E a gente olha para nós, é muito comum a gente, eu não gosto dessa ruga, eu não gosto do bigode chinês, eu não gosto dessa papada, eu não gosto do meu corpo. Então a gente tem esse olhar, muitas vezes, para nós, de uma forma estética. E às vezes, quando a gente olha da forma estética, o nosso olhar também ele é distorcido. Porque a gente não consegue valorizar em nós, a nossa aparência, aquilo que é bacana. A gente às vezes não consegue valorizar aquilo que está bom. A gente não consegue valorizar as rugas, porque vai acontecer com todos. Todas nós vamos ter rugas um dia, e isso é a história da nossa vida, não dá para negar. É a nossa caminhada, são as nossas construções. E aí, quando eu chego na frente do espelho, eu começo a me deparar com só aquilo que eu não gosto. E é como se eu simplesmente anulasse e não conseguisse observar aquilo que eu gosto. E aí, às vezes, a nossa mente fica presa nessa ideia do que é feio, do que é ruim, do que eu não gosto. E por incrível que pareça, é como se a gente fosse murchando mesmo, porque é isso que nós temos potencializado. Então, assim, mas mais do que olhar para o espelho e ver aquilo que a gente não gosta, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós aquilo que nós não gostamos, da mesma maneira que nós olhamos para o outro. Da mesma maneira que nós... Isso já sai da questão estética. A gente já vai para uma questão de comportamento, de pensamento, de ideia, de ações, de hábitos. Então, da mesma maneira que eu não gosto de muitas coisas no outro, quando se trata do comportamento, de hábito, de ideia ou várias coisas, eu tenho que olhar para mim. E tenho que ver aquilo que eu não gosto em mim. Tenho que ver aquilo que não é bom em mim, aquilo que não é saudável. Eu tenho que identificar aquilo que não está de acordo com a videira a qual eu estou ligado. Aquilo que está obstruído, como nós temos falado há um tempo já nessa jornada. Então, eu preciso olhar. Antes de olhar para o outro, olhe para você. Antes de olhar para o outro, irmã, nesse dia, eu quero que você tenha uma consciência. Antes de olhar para o outro, olhe para você. Antes de você ver o comportamento do outro, olhe para o seu comportamento. Antes de você olhar os hábitos e ações do outro que são ruins, olhe para os seus hábitos e as suas ações que são ruins. Antes de você julgar o outro, olha para ti, olha para você, olha para dentro de você. Deus tem nos chamado para um reposicionamento. Nós temos que olhar para nós temos que olhar para dentro de nós, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa existência, para dentro dos nossos pensamentos, para dentro das nossas emoções, para dentro dos nossos sentimentos. Por que é mais fácil olhar para o outro? Porque no outro eu só preciso apontar. No outro eu só preciso apontar. Mas quando é para mim, eu tenho que apontar e começar a refletir sobre as construções. Eu tenho que começar a refletir sobre as construções que eu tenho feito. Eu tenho que começar, quando eu olho para mim, imediatamente vem o confronto. Imediatamente vem que o meu comportamento não é o legal. Então, a gente passa uma vida toda olhando para o outro. A gente passa uma vida toda apontando para o outro. Irmão, sai desse lugar. Sai dessa posição. Porque essa posição não é de Deus para a tua vida. Para de olhar para o outro. Para de olhar as deficiências
ou as coisas ruins, os defeitos do teu marido, dos teus filhos. Para, irmã, pelo amor de Deus, para. Não é mais tempo. Deus tem te chamado para que você seja reposicionada nele, por ele, para ele. Olha para você, olha para os teus defeitos, olha para as tuas ações, olha para os teus comportamentos. Hoje, por mais difícil que seja essa palavra, você está colhendo aquilo que você plantou, porque Deus não é injusto. Se eu disser, eu estou colhendo aquilo que eu não plantei, eu estou dizendo que Deus é injusto, porque Deus me deu algo que eu sou tão inocente, que eu sou tão boa, mas Deus me deu um conflito familiar, um casamento que precisa ser restaurado. Não, irmã. E a gente entende que existem fatalidades, sim. Existem fatalidades, mas a gente não está trabalhando fatalidades como diagnóstico, acidente, coisas que fogem ao nosso padrão cotidiano de comportamento. Isso a gente não vai poder controlar, mas a nossa atitude, a nossa ação, aquilo que a gente lança na terra, a semente que nós lançamos é responsabilidade nossa, sim. É controle nosso, sim. É uma ação nossa, sim. É um comportamento nosso, sim. É um hábito nosso, sim. É eu que tenho que jogar essas sementes e aguardar em Deus que essas sementes elas frutifiquem, elas germinem, elas estejam dando frutos. Mas esses frutos, eu não posso esperar que esses frutos eles comecem a dar no outro, tem que dar em mim. Tudo tem que começar a partir de mim, do meu reposicionamento, da minha vida na presença, da minha vida com Deus, da minha entrega diante do Senhor, do meu olhar mudar, minha percepção, daquilo que verdadeiramente nós temos em Deus e aquilo que nós estamos extraindo de Deus. E muitas famílias hoje estão, sim, prejudicadas e vivendo muitos conflitos por causa de ações nossas, por causa de comportamentos nossos, por causa de sementes nossas lançadas no meio da família. Elas vão germinar, irmã. As sementes que nós lançamos, elas vão germinar para o bem ou para o mal, elas vão germinar. Elas vão crescer, elas vão criar raízes, elas vão ficar grandes e vão dar fruto. Só que se as sementes são ruins, o fruto vai ser ruim. Mas se eu tiver entendimento claro do que Deus quer, daquilo que Deus quer com a minha vida, com o meu entendimento, com a minha reconstrução, com o meu reposicionamento, o que você lançar vai dar fruto. Fruto bom. Só que eu não posso começar esse processo iniciando com essa ideia equivocada de que eu quero uma vida melhor, de que eu quero uma família melhor, de que eu quero a minha relação com os filhos melhor, a minha relação com o marido melhor, simplesmente querendo mudar o outro. Isso não vai funcionar. Isso nunca funcionou. Isso não vai funcionar. E é por isso que a salvação é individual. E é por isso que Deus trata cada um de nós individualmente. E é por isso que o Senhor, Ele nos chama cada um de nós pelo nome. Não é uma coisa no coletivo. Salvação, a transformação, o arrependimento, a confissão, tudo é individual. Tudo é individual. Não vai vir a partir do coletivo. Só que as consequências, os frutos, o ambiente que nós formamos, ele será no coletivo. Então, se eu sou uma mulher transformada, se eu sou uma mulher reposicionada, se eu entendo que o processo de mudança da minha casa, a minha relação com meus filhos, a minha relação com meu marido, essa mudança precisa começar de mim. É de mim, irmã, é de você. Essa mudança precisa iniciar em você, irmã.
É para você essa mensagem. Não existe essa ideia, a gente tinha muito isso. Ah, se fulano tivesse aqui. Ah, se fulana tivesse ouvindo. Não, irmão. Essa mensagem é para nós. É primeiro para mim que estou aqui falando e depois é para você que está ouvindo. Comece um processo de mudança em você. Não queira que esse ambiente aqui que você muitas vezes lançou uma semente errada, lançou uma semente ruim, já queira mudar esse ambiente. Mude esse ambiente aqui. É esse ambiente que somos nós, é esse ambiente que é você, que Deus quer mudar, que Deus quer alterar, porque Ele tem te chamado sim para um reposicionamento. Ele tem te chamado assim para estar na presença. Ele tem chamado sim você para estar com Ele, para Ele. Ele tem chamado você para um novo tempo. E às vezes nós não conseguimos entender por que aqui não muda, porque a gente está fazendo errado, porque a gente não sabe, ninguém nasceu sabendo. É por isso que a gente precisa parar, é por isso que a gente precisa aprender, é por isso que a gente precisa passar por um processo de conhecimento, de entender a palavra, de entender as coisas que Deus Ele tem para nos oferecer e aquilo que nós precisamos fazer quando se trata de lei da semeadura. Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Ninguém vai receber aquilo que não deu. Então comece o processo de você hoje, irmão. Por você, para você. A nossa motivação também, ela conta muito. Vamos lá. Aí eu escuto uma palavra dessa, aí eu vou mudar porque eu quero mudar o meu ambiente. Aí eu vou mudar porque eu quero mudar minha casa. É válido, mas é uma motivação incorreta. É uma motivação que ela tem até um sentido, mas ela não é uma motivação real e correta. Então, qual seria? Você mudar por você. Você mudar para você. Você se transformar numa mulher melhor, porque Deus tem te chamado para se reposicionar. Você ser uma mulher transformada em Deus, porque você agora entende que é você que precisa. Sou eu que preciso ser transformada, sou eu que preciso ser mudada, sou eu que preciso buscar na fonte, sou eu que preciso beber todos os dias do Senhor. É por mim, para minha transformação, para que eu me torne sim a minha melhor versão, mas a minha melhor versão, ela não é uma melhor versão, muitas vezes que nós ouvimos, se transforma a sua melhor versão. Agora a minha melhor versão não é uma melhor versão somente humana. Agora a minha melhor versão, ela é estabelecida no Senhor. Agora a minha melhor versão é em Deus, sob princípios de Deus, porque eu estou ligada na fonte. E automaticamente, quando eu passo por esse processo, que é a motivação correta, você desejar ser transformado, automaticamente as sementes que você vai lançar no solo, lá do ambiente da tua casa, dos teus filhos, das tuas relações com o teu marido, eles vão ser alterados e o ambiente vai se alterar. Por que eu digo que a primeira motivação deve ser você? Porque quando eu não olho quando eu não tenho esse entendimento, e eu quero que a minha motivação seja só esse ambiente aqui, eu perco a oportunidade de ser transformada. Então eu só estou aqui, eu quero só fazer algumas coisas, mudar alguns comportamentos, alterar algumas coisas, porque eu quero um resultado logo, eu quero logo que a minha vida comece a funcionar, que o meu casamento dê jeito, que a relação com meus filhos melhore. Então eu não estou olhando para mim. Então eu perco a oportunidade de ser transformada, real. Transformação real na videira, no Senhor Jesus. E eu preciso entender isso. E é por isso que a primeira motivação não pode ser essa aqui. Obviamente que eu tenho consciência
que eu preciso lançar as boas sementes aqui para que esse ambiente que eu vivo seja um ambiente saudável. Mas antes de eu lançar as boas sementes aqui, eu preciso lançar as boas sementes aqui, porque ninguém dá o que não tem. As boas sementes precisam começar a crescer dentro de mim, germinar dentro de mim, para que eu seja uma mulher no Senhor transformada. E automaticamente essa transformação, ela vai alcançar o ambiente que eu estou, as minhas relações, ela vai alcançar todas as áreas da minha vida, porque agora eu estou com o meu olhar voltado para mim, para a minha mudança, para o meu processo de aprendizado, para o meu processo de crescimento em Deus. Não é um processo de crescimento humano, de desenvolvimento pessoal, não é nada disso. O processo de crescimento no Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor. E isso não tem preço. E é isso que Deus quer nesse tempo. Nos reposicionar para que a gente possa frutificar. Quero dizer para você que existem coisas que talvez você precise de ajuda. Nem sempre nós vamos lidar, nem sempre nós vamos conseguir sozinhas resolver. A gente vai em algum momento precisar aprender, precisar parar, precisar conhecer. Então, se você tem interesse nesse tempo de conhecer mais, de aprender mais, de estar na presença mais, de olhar para você, começar esse processo em você, nós temos vários treinamentos que nós disponibilizamos. E esses treinamentos, alguns falam da questão preventiva, até da gente saber lidar com as preocupações, saber lidar com as dificuldades da vida. Nós temos o treinamento auto-perdão, onde a gente fala de perdão no geral e como ele funciona e a forma como nós conseguimos conduzir a nossa vida e nos perdoar. Também nós estamos iniciando um treinamento justamente para mudança de hábitos, porque às vezes é muito difícil manter a nossa vida produtiva em Deus. Então nós estamos dentro desse contexto transformando vidas, porque a nossa chamada é transformar vidas. Mas antes de Deus dizer para você que nós temos um chamado para transformar vidas pela palavra, pelo entendimento, pelo ensino, pela educação, Deus tem transformado a minha vida, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, antes de Deus me chamar para ser esse canal, Ele primeiramente tem me transformado. E é um processo contínuo. Eu já estou 100%? Não. Eu acho que se eu tivesse que dizer, acho que 50%, não sei, tenho dúvida. Talvez nem 50%, mas é uma caminhada. E eu sou muito feliz por tudo aquilo que Deus me proporcionou até esse momento, porque Ele é bom. Então, que você possa se sentir em Deus, que você possa sentir em Deus, se você quiser e precisar de ajuda e ter um tempo de treinamento, de aprendizado, nos procure, nos mande uma mensagem no nosso canal, tem as nossas informações. Você pode mandar mensagem por aqui, pegar o nosso contato e com certeza nós teremos um grande prazer de estar caminhando juntas para que verdadeiramente nós possamos ser mulheres transformadas no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida rica e poderosamente nesse tempo. Fica na Shalom do Senhor.